Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos ao nosso canal E Jesus Chorou. Jesus chorou pela nossa falta de fé. Hoje, no quarto domingo da Quaresma, no Evangelho de São João, Deus nos fala que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo, salvar todos aqueles que creem que Ele é Deus, que é o único Senhor e que fundou sua única e santa Igreja Católica. No livro de Crônica, na primeira leitura, Deus nos mostra que quando os sacerdotes se afastam da sua doutrina, quando o povo segue os sacerdotes com a mundanidade, Deus castiga o seu povo. E aquele povo foi escravizado, os que não morreram pela espada, porque eles não escutaram a Deus através dos profetas. Eles acabaram sendo expulsos de Jerusalém, foram escravos na Babilônia. E Deus anunciou que eles iam ficar lá durante 70 anos, pela boca do profeta Jeremias. E Deus chamou um pagão, o rei da Pérsia, o rei Sírio, para os libertar e os mandar ir para Jerusalém reconstruir a casa de Deus. Porque o povo, com a cabeça dura, ele não escuta Deus, eles escutam o mundo. E até os sacerdotes se contaminam e levam o povo na contaminação. Nada diferente do que acontece hoje. A gente viu nas SEBs agora no começo do ano. Mas nós não podemos seguir os falsos sacerdotes. Temos que seguir a doutrina da igreja. Por isso que no Salmo nos diz que a minha língua se prenda ao céu da boca se de Jerusalém eu me esquecer. Nunca podemos nos esquecer da casa de Deus, que é a casa que Jesus mandou construir. Jesus construiu a igreja. A igreja é dele sobre Pedro. É uma igreja espiritual, mas sem um espaço físico, como que vamos adorar a Deus? Católico só adora a Deus, Jesus Eucarístico, na Santa Missa ou na adoração. Então, a nossa língua tem que apontar no céu. Quem está no céu? Jesus. E lá é o caminho que devemos seguir. E não na terra, não a mundanidade. Por isso que São Paulo, na segunda leitura, ele nos explica muito bem o que falou para a comunidade de Efésios. Nós estávamos mortos pelo nosso pecado. Olha o sacerdote que dá na primeira leitura. Olha o povo perdido na morte. Mas Deus, por amor, nos enviou Jesus Cristo para nos ressuscitar dos mortos. Por isso que São Paulo diz, para que nenhum homem se orgulhe da vinda de Cristo, porque todos somos pecadores, Jesus veio pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, para que nenhum homem se orgulhe, para que nós possamos, em Jesus Cristo, cumprir as boas obras de Deus, que está lá em Mateus 25, visitar os doentes, acolher o órfão, acolher as viúvas, acolher os que estão em desespero. Por isso que nós temos o Papa do Chão para ir nas casas das pessoas, para uma igreja em saída, para anunciar o Evangelho. Como no Evangelho também, Jesus nos começa falando que assim como Moisés ergueu a serpente no deserto para a salvação daquele povo, ele também teria que ser erguido para a salvação de muitos. E muitos que vão acreditar nele, e muitos que vão crer que ele é Deus, muitos que vão seguir a sua igreja, muitos que vão acreditar que ele está na Eucaristia. O povo no deserto estava pecando em número 19, blasfemando contra Deus, não acreditando, e Deus enviou as serpentes venenosas para os morder. Estavam morrendo. Quando viram que estavam errados, eles se arrependeram e foram até Moisés, se confessaram a Moisés, pecamos contra ti, pecamos contra Deus, interceda por nós. E Moisés intercedeu, e Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, o sinal do mal, e erguesse. Então a imagem, quando Deus manda fazer, mesmo com o sinal do mal da serpente, é uma imagem sagrada. E todos aqueles que olharam para a serpente ficaram curados, porque tiveram a fé. E Jesus nos fala a mesma coisa. Por isso que o Papa fala, quando você estiver em desespero, olhe para a cruz. Olhe para Jesus crucificado. Olhe o que Jesus passou por amor a nós, por obediência a Deus. E nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que ser obedientes a Deus. Não podemos faltar à missa domingo. Temos que olhar para o transpassado, olhar para o altar, que é a cruz de Cristo, onde Jesus vem encruado no pão. A nossa salvação está aí, porque o povo da época de Jesus não acreditou. E assim como aquele povo no deserto, aquele povo que foi escravo na primeira leitura, também os judeus daquela época demorou 70 anos para que Deus nos anunciasse. Não adianta teimar. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 porque não acreditaram em Jesus. Jesus chorou sobre Jerusalém. Se vocês também compreendessem hoje a salvação que sou eu,
Deus me enviou, eu sou Deus, eu vim para salvar. E nós hoje não podemos também ser escravos do mundo. Não podemos trazer a mundanidade do mundo para dentro da igreja. O Papa tem nos ensinado a como nos comportar na Santa Missa, porque somos teimosos. Ainda seguimos sacerdotes que querem fazer carnaval, que não querem fazer show, e não seguimos a Jesus Cristo. A casa de Deus é a casa de oração. Olha as consequências que Deus nos mostra na primeira leitura. O Evangelho é a salvação. E ele nos mostra o porquê que o povo se perdeu no Antigo Testamento. O porquê que São Paulo falava para aquela comunidade. Não podemos querer que as obras de Deus sejam glorificadas em nós. Não, nós somos pecadores. A graça de Deus, a salvação vem pela graça de Deus. A graça em seguir Jesus. Ninguém tem mérito de Jesus ter vindo à Terra. Ninguém tem mérito de estar na igreja. Estamos na igreja porque somos doentes. Necessitamos de Jesus Cristo. Necessitamos da Eucaristia para a nossa salvação. Jesus deixou bem claro, quem não come a minha carne e não bebe meu sangue, João 6, não terá a vida eterna. Por isso que é tão necessário renunciarmos ao mundo e recebermos Jesus na Eucaristia. Por isso que hoje, quarto domingo da Quaresma, Jesus nos chama a meditar. Nesses 40 dias que antecede a Páscoa, a festa mais importante da igreja, que é a morte de Jesus na cruz, onde ele matou a morte, para o domingo da Páscoa, da ressurreição, onde todos nós temos que fazer como ele falou para Nicodemos, ressuscitar da água e do Espírito. Nicodemos não era católico, era judeu, precisava do batismo. Hoje nós já temos o batismo. Nós já recebemos o Espírito Santo no nosso batismo sacramental. Nós temos apenas que renunciar ao mundo para ir para o céu com Jesus, anunciando o Evangelho conforme a igreja nos ensina. Um grande abraço a todos e que participem mais dos nossos canais Vinde Ver e Jesus Ressuscitou. Até mais.